Hoje estamos com mais um pod para falarmos sobre bullying aqui na Cambé FM 87.7, que nós estamos fazendo essa programação. Esse aqui é um programa que vai aí de encontro, em contrapartida à lei Paulo Gustavo, e o nosso trabalho, o nosso projeto é falar sobre bullying. Por isso hoje está aqui do meu lado aqui a professora Luzimar. Boa noite. Estamos bem, caminhando bem, muito melhor agora que nós temos um assunto que bom para a família, bom para as pessoas que estão em casa, né, agora, ou trabalhando, vai estar lá sintonizado, ouvindo, para a gente falar desse assunto aí que se comenta nas empresas, se comenta nas escolas. Mas antes de entrar nesse assunto, quero que você fale quem é a Luzimar. Certo, vamos lá. Bom, eu sou, então, a Luzimar, eu sou professora como início de carreira, sou servidora pública na Prefeitura Municipal de Londrina. Na verdade, aí venho fazendo uma transição aí de carreira, na verdade, tendo muitas oportunidades de passar por diferentes espaços. Então eu iniciei minha jornada profissional como professora, passei pela coordenação pedagógica, depois trabalhei na Secretaria Municipal de Educação com formação de pessoas em vários setores. E assim, trabalhando com a educação, entendendo as necessidades da educação, me sensibilizando, querendo buscar mais, eu fui para a área da psicopedagogia, me formei como psicanalista também, e atualmente eu atuo na Secretaria de Assistência Social, no meu padrão da Prefeitura, atuo com formação de cuidadores, educadores, também atuo com avaliação, e também tenho a minha clínica particular, que atuo como psicopedagoga e psicanalista, né? Então, essa é, na verdade, um tema bem interessante, né? Que eu já pude ter o contato dentre esses diferentes momentos, essas diferentes funções que eu já desempenhei e que eu desempenho atualmente também, Gilberto. Então, é um tema que vale sempre a nossa reflexão, né? Que vale sempre nosso olhar cuidadoso. Certo. Luzimar, você já, nesse tempo, nessa carreira, esse assunto bullying, você já constatou, tratou alguma situação do bullying, por exemplo, na sua vida, na vida profissional? Sim, Gilberto, já. Enquanto atendimento clínico, eu já tive alguns acompanhamentos, né, de adolescentes e inclusive de pessoas adultas, né, que carregam marcas, né, nas suas vidas e que possuem às vezes até algumas dificuldades em se desenvolver em alguns aspectos da vida profissional principalmente, como marca desse momento, dessa situação de violência, que na verdade é isso que o bullying é, né? Então, existe algumas situações, circunstâncias que o bullying acarreta na vida de uma pessoa e que traz consequências bem sérias. E às vezes uma brincadeira que pode ser considerada uma brincadeira, mas se torna muito mais agressivo para a pessoa que sofre, porque né? na verdade existe sim alguns momentos em que colegas de escola, colegas, enfim, de diferentes espaços, podem até assim utilizar alguns apelidos, algumas situações que são levadas mesmo assim como um momento, uma brincadeira, passa e enfim, mas o bullying, ele é considerado quando isso é uma situação repetitiva, né? Uma situação repetitiva que vai desde um apelido pejorativo, que vai de situações de humilhação pela cultura, pela raça, pela cor, por diferentes
circunstâncias, mas que é repetitivo e com a intenção de humilhar. Então, essa é a maior característica do bullying. E a gente observa que o bullying, ele é realmente assim, as vítimas, elas também têm alguns perfis mais passivos, né? De crianças, adolescentes, enfim, que são mais apáticos, que aceitam e são vítimas até com muito medo, com receio, com vergonha, que não conseguem lidar com a situação e reagir àquilo, né? E se defender, na verdade. Esse é o termo mais adequado. E já as pessoas que praticam o bullying são pessoas de uma personalidade normalmente mais agressiva mesmo, né? Que gostam da intimidação, que gostam se sentem bem com a humilhação do outro. Existem muitas pesquisas, na verdade, em relação a isso. E esses perfis do agressor e da vítima já vem sendo estudado aí desde da década de 90, na verdade, assim, e a partir de 2020 é que vem sido olhado isso de uma forma mais intensa, exatamente porque a gente tem percebido que é recorrente, que é uma situação que atualmente acontece quase em todas as escolas, né? Em todos os níveis, assim, desde do ensino fundamental, passa isso pelo ensino médio, nas faculdades isso também acontece em ambientes de trabalho, né? E outros espaços também sociais. Na verdade, nós conversando aqui nos últimos programas, a gente vê que o bullying ele se tornou um leque. Exatamente. Bom, tratamos o assunto das escolas, mas das escolas abriu para o trabalho, abriu no emprego, abriu em casa. Isso. Né? Na igreja, por exemplo, também. Também. Até na igreja sai o bullying também. E às vezes a pessoa leva com uma brincadeira, porque a pessoa às vezes não tem malícia, né? Mas a pessoa que sofre o bullying, que sofre a consequência, né? Depois que vai, tipo assim, a pessoa, puxa, eu errei, eu cometi um erro, né? Na verdade, o bullying ele é caracterizado assim, quando a pessoa que agride tem a intenção mesmo, né? Porque assim, existe a brincadeira, existe, né? Então assim, olha, o que é importante? A vítima, a pessoa que sofre o bullying, se manifestar, olha, eu não gostei dessa brincadeira, né? Então, olha, isso não foi bom, não me senti bem, enfim. E aí, a outra pessoa que está desenvolvendo o bullying, então assim, então eu entendi que essa brincadeira não foi legal e a partir de agora acabou. Beleza, né? Mas normalmente não é isso que acontece, né? Quando a gente entende que é realmente uma situação de vítima e agressor, que é o que caracteriza o bullying, é quando o agressor ele percebe que está incomodando, percebe que está intimidando e dá continuidade nesse comportamento, né? E a pessoa que sofre isso, ela vai cada vez mais se diminuindo, se retraindo, e a apatia e vai se fechando, né? Rosimar, então nesse ponto aí, pegando dessa partida aí, tem pessoas que sofrem o bullying e ela não manifesta, às vezes até por vergonha ou por não querer ofender a pessoa, mas aquilo lá já gerou nela um sentimento gerou um sentimento de humilhação, né? Então, de menos-valia. Que então, vai ter até um afastamento, na verdade, né? Exatamente. É onde eu já acompanhei, por exemplo, adolescente que desenvolveu fobia social, né? Ela teve até, inclusive, uma grande dificuldade em ir para a escola. Ela não queria mais, ela queria ficar em casa. E eu fiz um acompanhamento até, assim, de buscar com a escola naquele momento em que ela estava passando, inclusive, uma depressão, exatamente porque ela não se sentia confortável mais no ambiente escolar. Ela já havia passado por várias escolas, mas aquilo já tinha sido, assim, para ela já tinha sentido aquele ambiente escolar como um ambiente depreciativo, um ambiente que causava ansiedade, fobia. Então, ela já não conseguia mais ir para a escola.
Então eu fiz um acompanhamento por muito tempo, exatamente por conta do ambiente escolar, porque foi em um dos ambientes escolares de uma das escolas que ela passou, que ela sofreu bullying, inclusive, não foi de uma pessoa, foi de um grupo, né, de colegas da escola, em que ela foi se retraindo, se fechando, e ela teve, assim, realmente sintomas, ela ficou sintomática, ela desenvolveu diferentes sintomas, como medo de ir para a escola. Quando ela chegava na escola, ela tinha tremor, ela tinha náusea, ela tinha tremores. Tipo um pavor. Como se fosse um pânico mesmo, né? Então, foi um tempo, foi assim, mais de um ano em acompanhamento para que ela conseguisse aos poucos voltar para o espaço da escola. E onde os pais, você, na sua opinião, pode estar atento e trabalhar o filho numa situação dessa? Bom, primeiro, ouvir muito, né, os filhos, e ficar atento a pequenos detalhes que esses filhos levam, como por exemplo, eu não quero ir mais para a escola, né? Alguma coisa mudou. Exatamente, ficar atento a isso. Então, o que está acontecendo na escola que essa criança, esse adolescente não quer ir para a escola? Resiste em ir, começa a ter sintoma, um dia tem dor de cabeça, um dia tem dor de barriga, né? Então, assim, ele começa a criar motivos para não ir para a escola, né? Então, assim, investigar, ir até a escola, conversar com os professores, conversar com a direção da escola, conversar com alguns amigos próximos desse filho, porque às vezes a escola também leva um tempo para identificar o bullying, né? Como são muitas situações escolares, até identificar a caracterização do bullying como algo que está realmente ferindo essa criança ou esse adolescente e que está levando graves consequências, a escola às vezes vai levar um tempo para identificar. Mas esses pais investigando alguns amigos, principalmente desse filho, dessa filha, que pode ajudar a identificar, olha, realmente tem sarros, tem apelidos, ele não está querendo mais participar de tal grupo de amigos, ele está se sentindo excluído. Então, uma informação assim, então, primeiro os sintomas do filho e buscar identificar com as pessoas que estão à volta, eu acho que ajuda muito identificar situações de bullying, porque nem sempre a criança ou adolescente vai contar, até mesmo porque se ele está sofrendo esse bullying, ele pode estar sofrendo ameaças do tipo, olha, você não pode contar para ninguém, se você contar para alguém, você vai apanhar, né? Aí você não vai mais participar do nosso grupo mesmo, se você vir para a escola, você não vai entrar. Então tem diferentes tipos de ameaças e às vezes a pessoa fica recuada, né? Fica com medo, a criança, o adolescente vai ter medo e não vai querer dizer o que está realmente acontecendo, mas a gente prestar atenção aos sinais disso, até entender o que está acontecendo para tomar algumas providências que são necessárias. Um abração aí para Cosma Florezano, Bicamenta, abração também Maria Goretti. Outra coisa que eu estava pensando aqui, eu vi no TikTok uma história de uma menina, que eu não vou citar aqui porque a gente tem base em tudo. E ela sofreu um bullying, foi bem famosa, virou meme aí no TikTok. Tá. E ela perdoou a pessoa Sim. que fez isso com ela. E vem com a mãe dela que ela sofre as consequências e um trabalho que ela faz com psicólogos, psiquiatra, até hoje. Sim. Mesmo que passou, mesmo ela perdoando a pessoa que fez isso com ela, sim, ela sofre as consequências. Sim, Gilberto, é exatamente assim. Então, por quê? É importante a gente entender que são áreas diferentes. Então, quando a pessoa perdoa, né, ela está liberando perdão espiritualmente, né? Então, olha, né, eu entendo que você fez isso, eu não quero carregar mágoa, ressentimento, mas a nossa área emocional
tem algumas coisas que ficam marcadas, vamos dizer assim, e que às vezes a gente nem percebe no dia a dia, naquele momento que aconteceu, a gente não entende as consequências para o futuro. Eu também acompanho um adulto, tá? Que já é pai de família, né? Casado, tem a sua profissão. E ele possui algumas dificuldades em relação à sua área profissional, inclusive. E em terapia ele foi entendendo que essa dificuldade de avançar, de tomar decisões, de sentir da autoestima mesmo, né? Assim, de se perceber importante e com potencial para desenvolver aquilo que é a sua vontade, que é um sonho de vida. E aí nas sessões ele começou a identificar que isso veio de uma situação de bullying que ele vivenciou lá na adolescência. São tipo uma ferida que deixou cicatriz ali. Exatamente, é assim que funciona na nossa área emocional. E o que acontece? Às vezes, assim, aquilo é tão dolorido que a gente não quer olhar para aquilo, que a gente não quer voltar naquela situação, e aí a gente faz o quê? A gente reprime, a gente joga para o nosso inconsciente e fica guardado lá. Agora que eu reparei, Luz, né? Você tinha que ter deixado um pouquinho. Vamos melhorar esse negócio aqui agora. Poxa, vamos trazer para cá. Vira esse microfone para lá. Agora que eu reparei, depois quase meia hora. Aí, esta! Tá. Pessoal, aí a Cosma, o Bica, a Maria Gorete, Terezinha Mendes também. Agora sim, agora ficou. Vamos continuar nosso assunto, pronto. Tá. Né? Eu falei, girando cicatriz. Deixa eu marcar. Mesmo a pessoa perdoando, mas dentro dela, ela liberou o perdão para Deus, para ter consciência com Deus, tal. Isso, que é mas uma das áreas da nossa vida. No fundo do coração dela, ela Mas não conseguiu sair. Porque aí nós estamos falando do nosso psique, né? Nós estamos falando de uma outra área que não é a espiritual, que é a nossa área emocional. Sim, que é as consequências que vai ser causada. Exatamente, as consequências da autoestima rebaixada, as consequências das dificuldades de tomar decisão, as consequências. Porque quando a gente não tem uma autoestima equilibrada, o que acontece? Eu não vou acreditar no meu potencial. Né? Então eu vou ter dificuldade em tomar decisões, eu vou ter dificuldade em acreditar naquilo que eu quero fazer. Então eu vou ficar muitas vezes insegura. Insegurança é um traço, né? Uma característica bem marcante. E com consequência disso, eu vou assim me retrair. Então eu não vou conseguir desenvolver o potencial que eu poderia desenvolver, né? Por quê? Porque a marca daquilo que me disseram, que falaram, as coisas, assim, os apelidos, né? Que me falaram. Então, aquilo tudo, são as crenças que a gente vai desenvolvendo sobre nós mesmos. Porque é assim que é formada a nossa autoestima, né? Então, primeiro eu tenho uma autoimagem, que é aquilo que as pessoas vão falando para mim, vão falando de mim, e eu vou acreditando. Então eu desenvolvo uma crença sobre mim mesma a partir daquilo que eu escuto das pessoas que estão à minha volta. Então o que acontece? Como eu vou acreditando nisso como uma verdade, vai desenvolvendo crenças que são limitantes na minha vida. Então eu não posso isso, eu não consigo isso. E aí eu vou me limitando, né? Eu vou me limitando e eu não consigo me desenvolver como pessoa. Eu não consigo acreditar no meu potencial e correr atrás dos meus sonhos, né? Então, exatamente isso acontece muito, chega muito na clínica. E aí, quando a gente vai identificando, são pequenas brincadeiras, aparentes brincadeiras que deixaram marcas, que geraram crenças e que vão me limitando. Mas e como é feito um trabalho a partir de que é identificado? É feito um trabalho para a pessoa? Como que é? Mais ou menos, só para dar uma base. É muito importante que, se for criança, né? Se os pais vão identificando isso em crianças, em adolescentes,
que busque um profissional, né? É claro, precisa ter aí também um manejo no ambiente escolar, se isso for na escola, né? Precisa envolver ali professores, coordenação pedagógica, enfim, para que isso não continue acontecendo, mas para a pessoa que sofre, a criança, o adolescente, o adulto em si, é importante que tenha um acompanhamento profissional. Porque essas marcas, elas não acontecem assim, são simplesmente identificar e pronto, a partir da identificação, acabou. Não, a gente precisa tratar nas marcas. E as marcas, elas só podem ser realmente tratadas a partir de um acompanhamento, né, psicológico, psicanalítico, enfim, com um profissional que vai cuidar dessa área emocional. A opinião da Maria Goretti, ela diz: opinião minha particular, que as escolas teriam que adicionar aulas de psicologia, porque conhecendo a criança será um grande momento de se tratar e evitar episódios desagradantes. Olha, eu tenho uma sugestão, inclusive nas escolas, dentro da BNCC, existe a sugestão de se trabalhar com as habilidades socioemocionais, né? Então, nós sabemos que dentro da BNCC existe as 12 habilidades socioemocionais que é para que façam parte do currículo escolar, né? Eu não sei como isso tem se dado nas escolas, mas é extremamente necessário, porque uma das habilidades é a empatia, né, a colaboração, a ética. Essas são habilidades, a colaboração. Então, quando se trabalha isso nas escolas, dando essa ênfase na importância dessas habilidades socioemocionais, nós estamos prevenindo o bullying, né? Nós estamos levando essa temática no dia a dia da sala de aula, que isso pode se dar em todos os conteúdos, né, em todas as disciplinas, mas a gente vai estar trabalhando de forma a prevenir, de forma a refletir, a levar as crianças, adolescentes, jovens a pensar nessa temática, entender as consequências, as causas e as consequências. Certo. Agora, o que nós não deixamos de falar aqui no pod, que você acha que é essencial se tratando de bullying. Olha, eu entendo assim, são duas coisas. A prevenção, como eu falei, a gente pode trabalhar isso de uma forma mais efetiva nas escolas, mas buscar identificar o bullying nessas situações em que a criança ou o aluno, né, se tratando de escola, mas em casa, perceber algum comportamento diferente do que é comum, tá? Nos filhos. Então, nossa, é muito falante, tem um comportamento, tem um perfil falante que brinca e tal, começou a ficar mais apático, começou a ficar mais agressivo nas respostas, né? Porque a agressividade pode ser um sinal de que está sofrendo bullying, que não tá querendo sabe colocar como pra dizer. fora. Exatamente, uma maneira de reagir a isso, né? Tanto a apatia quanto a agressividade, né? Então, identificar isso, porque nos estudos a gente entende que uma das gravíssimas consequências, né, dos adolescentes que sofrem bullying é o suicídio, né? Então, muitas vezes, é claro que isso é um tema que é pouco falado, né? Assim, porque às vezes até identificar esse sofrimento, e às vezes assim, os estudos apontam que, inclusive, adolescentes que cometeram suicídio, elas foram vítimas de bullying, elas se tornaram agressores de bullying, e uma determinada fase da vida, elas cometem suicídio. Inclusive, mamãe, não só os que cometem suicídio, também como aqueles que estão matando. Nós tivemos um episódio aqui em Cambé, teve episódio em São Paulo, Exatamente. teve episódio em outro lugar, e não defendendo ninguém, que não é defesa nenhuma, é só uma complementação do que nós estamos falando. Os próprios, alguns que cometeram assassinatos, por exemplo, que matou jovens, e era jovem também, refere que sofreu bullying e tal,
E aí entra aquele cyberbullying, um monte de coisa. Você acha que também respalda? Como ele não tem como falar com alguém, ele vai guardando Isso. até ou por uma vingança, por exemplo, no caso. É isso mesmo, né? Então, assim, quando ele não é tratado, quando ele não é olhado, ele não entende o que está acontecendo com ele, né? O que acontece? Isso vai gerando dentro dele essa necessidade de uma resposta a tudo isso. E é o que a gente chama de delinquência, né? Então aí vem um adolescente delinquente e aí, dependendo de como ele sofreu esse bullying, que pode ser até dentro da própria casa, né? Ele vai se desenvolvendo um adolescente agressivo, né? Vai desenvolvendo alguns transtornos, vamos dizer assim, do comportamento. E em algum momento ele pode se tornar, sim, esse adolescente que vai chegar na escola e vai disparar tiros e vai disparar facadas, enfim, como uma consequência de uma situação de violência que ele também sofreu em algum momento da sua vida. É engraçado que o leque se abre tanto que a gente vai imaginando e deixando a coisa fluir. Numa empresa, por exemplo, um funcionário sofre um bullying em determinado local, ele já não presta mais o serviço mais como deveria prestar, já começa a ficar sentir rebaixado, já começa a sentir, né, chateado. E aí ele vai diminuindo seu rendimento, né? E talvez as pessoas não entendam o que está acontecendo com ele. Às vezes atribui isso à própria pessoa, a uma falta ou talvez não fala nada porque o cara é um chefe dele. Exatamente, então ele se sente, exatamente, que a gente pode entender até como um assédio, né? Mas às vezes é um bullying mesmo, porque fica a atitude repetitiva de colocar rótulos nas pessoas, né? Então, o quanto isso é sofrido para a pessoa e que se sente acuado, não sabe lidar com isso. No trabalho tem medo de perder o emprego, né? Então vai tentando lidar com aquilo, vai tentando fazer de conta que tá tudo bem e aí passa por uma depressão, passa por um pânico, né? Por diferentes situações e transtornos aí na vida adulta por consequências desse tipo de aparentemente brincadeira. No primeiro pós, eu brinquei com a doutora Josiane aqui, que lá no meu tempo quando eu estudava, o pessoal chamava bolinha, batatinha, entendeu? Um monte de apelido. Só que a gente nunca levou pelo lado, só que hoje as coisas mudaram tanto que se tornou perigosa a brincadeira. Exatamente. Se tornou perigosa demais. Exato. Não é aquela inocência que tinha anos atrás. Não, hoje existe uma malícia por trás, entendeu? É disso, né? Então, assim, nós temos uma grande diferença nas gerações também disso, dessa questão toda, porque no meu tempo de infância, né, a gente tinha, sim, já a gente não tinha o conhecimento desse nome, né, dessas marcas, mas eu sou uma pessoa pequena, né, então eu era chamada de baixinha, né? E aquela coisa do baixinha, chega uma hora que incomoda, né? Mas eu acabei, assim, entendendo isso e a minha volta era amigas, era pessoas ali da escola que não tinha a intenção de me fazer mal. Mas atualmente a gente entende que os agressores, né, de bullying, às vezes, na maioria das vezes, é intencional, né? Tem a pretensão de humilhar o outro, né? De rebaixar o outro, de excluir o outro, né? Então, isso traz muito mais consequências, porque a pessoa realmente sente que ela não está sendo aceita. E a falta de aceitação é algo que traz marcas, porque todos nós, seres humanos, nós temos a necessidade do pertencimento, né? Nós temos a necessidade de pertencer a uma classe, né? Seja de amigos, dos familiares. Então, a gente precisa do pertencimento nos diferentes locais em que a gente convive. E quando a gente sofre essas agressões do bullying,
acontece o contrário, né? Nós nos sentimos excluídos e essa exclusão vai gerando consequências emocionais. Em Londrina você atende onde lá? Eu atendo na Avenida Presidente Castelo Branco, número 590. Tá? É a clínica eu atendo no período da tarde até a noite, enfim, né? Dependendo da necessidade. Mas acontece sim de crianças, adolescentes e adultos me procurarem porque estão passando por sintomas, né? Normalmente a pessoa não identifica a princípio, né? Me procura por conta do sintoma. E aí, a partir da sessão, do acompanhamento, a gente vai entendendo o que está por trás desses sintomas. Existe um momento mais fácil para ser trabalhado no começo, quando sofre bullying, ou já quando já está sofrendo, ou não? Quanto antes, né, identificar essa violência, né, esse comportamento de bullying, melhor para que a pessoa consiga ressignificar isso e não trazer graves consequências. Então, assim, quando a pessoa já sofre bullying desde a infância, passa a adolescência, né, e chega na vida adulta, então já está instalado muitas vezes um sintoma, né, já está instalado ali, às vezes, diferentes situações, até mesmo uma depressão que ela está vivenciando. Então, quanto antes identificar e buscar ajuda, melhor. O maior número de bullying que você conhece nas escolas, no trabalho ou na família? Nas escolas. Nas escolas. Nas escolas, né? Talvez onde esteja concentrado a maior faixa etária, né? A aglomeração é maior. De diferentes comportamentos e assim, diferentes idades, e que é uma idade que está muito assim agrupada, né? Então assim, eles têm os grupos a qual eles gostam de pertencer, e porque o bullying muitas vezes ele acontece por grupos para uma determinada criança ou adolescente. Então, às vezes não é um único agressor. Então, tem 2, 3, tem um grupo, às vezes aqueles que não violentam com as agressões, mas participam como ouvintes, eles estão ali, estão acompanhando aquilo, está participando, entende que tem o agressor, que tem a vítima e que também não se manifesta, sabe? Então, as escolas hoje é o local que mais acontece, exatamente pela faixa etária e pela maneira deles se comportarem, né? Assim, dos grupos. Então, acaba sendo as escolas. Luzimar, quero agradecer você pela sua presença aqui, com muita luz, né? Trouxe para nós essa explanação aí, que é uma coisa que a gente deve se preocupar, tanto na família, nas escolas, na sociedade, enfim, tudo. O que era uma brincadeira no passado se tornou uma coisa séria nos dias de hoje. Exatamente. É a minha opinião. E causa as consequências graves aí, que essa que você citou, por exemplo, os traumas, os homicídios, assassinatos, tantas as coisas. Mas alguma coisa em que você acha que não falou, falou assim, eu vou embora, vou me arrepender se eu não falar. Olha, eu gostaria de deixar, assim, talvez como uma mensagem, né? Tanto para os familiares, né, quanto para as escolas de forma geral. O cuidado e o olhar de realmente estar cuidando dessa nossa geração em relação ao respeito ao outro, sabe? O respeito e a empatia. Porque aquilo que para mim pode ser só uma brincadeira, para você pode causar um grande sofrimento. Então, quando a gente começa a ter esse cuidado dentro das nossas casas, tá? Em primeiro lugar, dentro de casa, um filho começou a brincar com outro filho e a colocar apelido. Opa, então acho que é hora dos pais começarem a ficar atentos, porque se um filho brinca com o outro e ele não é levado a refletir sobre aquilo, então ele pode levar isso para outros ambientes, né? Então, assim, família, pais, pai, mãe, então dentro da própria casa, ficar atento à aparente brincadeira que pode se tornar uma violência
e pode gerar uma marca. Nessa noite conversando com a professora Luzimar, falando sobre o bullying, as suas consequências, e você de casa, você que acompanhou na live aí, já percebeu ou já viveu uma situação assim também, ou conhece alguém que já viveu uma situação, e a gente vai continuar trabalhando o bullying ainda por mais algumas sessões aqui nos pods, aqui na Cambé FM. Luzimar, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Deus e Maria abençoe imensamente Amém. A sua vida. Amém. Tá bom? Amém, eu agradeço muito e que Deus te abençoe, que Maria te ilumine. E a porta está sempre aberta aqui, quando tiver um assunto. Gilberto, tem um assunto legal, a gente faz um bullying especial só para isso. Isso aí. O bullying não, opa, que isso? A gente faz um pod, não de bullying. Não de bullying foi hoje. Faz um pod especial só para isso, só para aquele assunto que você tenha. Sim, e aí como sugestão, né, já que você me perguntou qual era a minha mensagem final, acho que assim, falar sobre as habilidades socioemocionais, que pode começar em casa, pode se trabalhar na escola, nos ambientes profissionais, em todos os espaços. E de quero uma mensagem agora, uma mensagem mais cristã. Eu gostaria de deixar então como mensagem o nosso amor ao próximo, né? Porque assim, pensando que nós estamos falando do bullying, se a gente tiver um pouco de mais amor ao próximo, e seguir o ensinamento que no Novo Testamento a gente tem como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vai ser possível a gente evitar a violência com o nosso próximo, amar mais e sermos também testemunhas desse amor de Deus, aquele que a gente convive. Que coisa linda. Pessoal, um abração do Gilberto, um abração da professora. Boa noite. E até o nosso próximo programa aqui na Cambé FM 87.7. Lembrando que esse pod é uma contrapartida à Lei Paulo Gustavo da Secretaria Municipal de Educação de Cambé e também do Governo Federal.